Bem, vamos entrar em cheio no tema que temos hoje, que é a onipresença da incircuncisão. Ou seja, a onipresença produzida por esse evangelho quando é designado, nesta ocasião, a mim, Jesus Cristo homem, mas naquela ocasião foi a Paulo, as coisas que aconteciam lá. Por exemplo, vejamos aí em Colossenses capítulo 2, verso 5, onde Paulo usa uma experiência, ou expõe uma experiência que ele teve, diz, porque ainda que eu esteja ausente em corpo, não obstante em espírito, eu estou convosco. Veja que aqui o apóstolo usa um termo que se repete também lá em 1ª Carta aos Coríntios, que daqui a pouco vamos ler. Por isso que o tema é a onipresença que este evangelho produz. Quando o apóstolo Paulo conseguiu ter alguns discípulos que se submeteram a seus ensinos, lembra que Paulo era aquele que promovia a unidade do Espírito, então ele era o único que ensinava naqueles tempos. Timóteo submetido a ele, os demais submetidos a ele. Mas era o que ele ensinava, a forma e da maneira que ensino. Por isso ele disse, aqui lhes envio a Timóteo que ele lhes recordará a forma que eu lhes ensino. Não é que Timóteo ensinaria algo diferente, não. Então o que acontece? Quando eles estavam submetidos a Paulo naquele tempo, Paulo dizia, porque ainda que eu esteja ausente em corpo, aqui o apóstolo não precisa da carne. E de fato, esse evangelho é tão poderoso que quando entra na mente de alguém, a presença corporal, a parte física, não tem nenhum poder. Bom, mas que emoções que vimos o apóstolo. O apóstolo Paulo às vezes dizia, pelos que nunca viram o meu rosto. Aí mesmo nesse capítulo, ele usa esse termo, porque quero que saibais quão grande luta sustenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos os que nunca viram o meu rosto. Bom, naqueles tempos era necessário o rosto do apóstolo. Sabe por quê? Porque não havia vídeos, a ciência não havia aumentado. E queriam saber como ele era. E então, ver seu rosto era uma edificação, mas não por ver o rosto, porque o rosto dele era muito feinho. Lembra daquela enfermidade que ele teve nos olhos? Não era pela parte física. Era que, ao ver seu rosto, ouviam sua boca, ouviam sua mensagem, seu falar. Não é como no meu caso, que você não precisa me ver. Eu não tenho que estar na sede principal ou na outra sede, ou eu não tenho que estar fisicamente, porque fisicamente o que você vai ver é minha carne, mas é o que sai da minha boca, que é o que entra na tua mente. José Luiz Carne não entra na tua mente. O que entra na tua mente é o evangelho que José Luiz prega. É isso que entra. É a única coisa que te faz bem. Por isso foi que Paulo diz, a presença corporal para pouco edifica. As cartas suportam tudo. Agora, esta onipresença que é produzida por este evangelho, Paulo diz, olha, não obstante, eu não estou aí. Eu posso dizer a mesma coisa hoje. Olha, eu não estou aí, fisicamente, né? Mas eu estou aí espiritualmente, meu espírito está convosco. Bom, hoje eu estou na vantagem em relação a Paulo, porque ele não tinha vídeos. Então, você pode me ver expressar, né? E não necessita me ver fisicamente, porque a pessoa se goza tanto quando vê os irmãos, compartilha, mas não há necessidade disso. O importante é que tu escutes a mensagem da graça. Vamos ver aonde mais se repete essa experiência. Diz que, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, ali, Paulo repete este verso, diz, no verso 3 diz, certamente eu, como ausente em corpo, mas presente em espírito, já como presente, julguei ao que tal coisa fez.
naquele momento foi, bom, em Colossenses foi para ver, olhar vossa boa ordem. E aqui é uma desordem. Diz aqui já presente, julguei ao que tal coisa fez, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos, vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Neste caso aqui, Paulo está usando, sem estar presente, está usando de uma autoridade. E era a autoridade de entregar a Satanás a um abençoado que estava cometendo fornicação. Agora, entregar a Satanás não é somente morte física, porque neste caso, Paulo disse, vamos entregá-lo a Satanás para que morra e o espírito vá à nuvem ali repousar e que aprenda lá, já que não sabe se comportar aqui. Mas não só se entrega a Satanás assim, também se entrega a Satanás a mente carnal, a pessoas que todavia estão vivos, pessoas que estiveram conosco e que já não estão, e estão entregues a Satanás. O que significa isso? Pois que já não recebem a fonte de onde sai o evangelho da incircuncisão. O que recebe são os pensamentos deles. Olha, eu tenho escutado de pessoas que já estiveram conosco, e escutei até suas pregações e de fato muito boas. Até tenho felicitado eles pelas coisas boas que têm dito. Naturalmente, quando alguém se vai daqui, não vai repetir a mesma coisa, porque então estaria submetido a mim. Eles torcem um pouquinho aqui e ali para demonstrar que eles podem pregar graça e parecem muitíssimo ao meu ensino e ao ensino que está a nível mundial. A única coisa é que estas pessoas, por estarem nesse tipo de desobediência, estão entregues a Satanás. O termo entregar a Satanás é feio, mas o que isso quer dizer? A um espírito oposto à incircuncisão, ou pode estar a favor da incircuncisão, mas sem a cobertura angelical. Porque há uma só cobertura angelical, ou eu a tenho, ou o outro a tem. Ou seja, há uma só. Não há uma e meia, nem duas, nem três. É uma só cobertura. E onde essa cobertura está, aí é fiel. Olha, essa cobertura no Velho Pacto se chamava a Arca do Testemunho. E aquela Arca do Testemunho só funcionava para um povo, o povo de Israel. Roubaram aquela arca, os filisteus, e lá não funcionou para eles. Funcionou para mal. E ficaram doentes, e nasceram úlceras, porque eles trataram de aproveitar-se disso. Uma vez, nesse temor que tiveram, devolveram para o povo de Israel, e ali funcionava bem. Produzia saúde, produzia bom ânimo, lá produzia prosperidade, mesmo naquele deserto, comiam, tinham água, tinham provisão, a mesma roupa, os mesmos sapatos, durante 40 anos. Diz que tiveram vagando no deserto, mas estavam completos. Havia prosperidade adequada para aquele momento. Agora, há uma só cobertura. Por isso, as pessoas que se apartam daqui, olha, isso é um perigo. Apartar-se daqui é um perigo. Olha, que para mim é duro falar assim, porque parece que eu estou exaltando minha carne. Não é isso não, mas é pela sabedoria que Deus me deu, que eu entendo que aquele que se aparta daqui é como Jesus nos dias de sua carne dizia, olha, sem mim nada podeis fazer. E nessa ocasião, a mim cabe dizer, me dói, mas eu tenho que te dizer, agora, sem mim nada podeis fazer. Você pode ir embora daqui, pode pregar quase igualzinho, a única coisa é que não vai funcionar para você. Ah, e a congregação não vai crescer não, hein? E não, olha, e acontecem muitas coisas que a cobertura angelical produz, porque eu não estou sozinho, eu tenho uma cobertura de anjos poderosos, que se trasladou do Velho Testamento, esteve ausente por 2000 anos por causa da diversidade e falta de unidade espiritual, e então, em 73, quando vieram a mim aqueles 2 anjos, aí acomodaram a cobertura e imediatamente eu comecei a participar dos bens dessa cobertura. De fato, quando Paulo fala disso lá em Hebreus, ele diz, como escaparemos se descuidarmos de uma salvação tão grande? Você não escapa, você adoece, morre, vem os acidentes. Olha, as pessoas que têm ido... Olha,
que tem se metido contra mim, mas em si contra o evangelho que eu prego, né? Quantos já morreram? Sucederam tantas coisas por ficarem contra essa mensagem. Não está vendo que essa é a última trombeta? Essa é a última mensagem. Você tem que ter cuidado, até mesmo quando me julga. É bem perigoso. Bem perigoso. Por causa do que habita neste corpo físico, neste vaso de barro, neste véu chamado José Luiz. Eu sou uma bênção e sou um problemaço tremendo também, por causa desta ciência da graça. Mas veja como diz o livro dos Provérbios, porque o que acontece a essas pessoas... Esse não era o tema, isso sai aqui... Eu ia falar dos que saem daqui de nós, mas como está aí o termo Satanás, veja como Paulo disse, eu estou ausente, mas em presença eu vou julgar ao que tal coisa fez. E aqui tem pessoas que fazem coisas que então o apostolado, e quando digo apostolado, me refiro a mim, porque não há tal coisa como o apostolado. Aqui não há 12 apóstolos, como antes. É um apostolado, para obediência à fé, em todas as nações. Os que estão comigo são colaboradores, mas é um apostolado. Agora, há pessoas que se apresenta a eles um labirinto de portas e acontece o que Salomão disse em Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas seu fim é caminho de morte. Então essas pessoas que foram embora daqui, o que acontece é que eles veem que podem falar como eu, podem ensinar o mesmo, porque é fácil, já está plasmado. Eles são um espírito comigo, conhecem igual a mim, dizem isso, eu vou levá-la para fora, como se fosse uma companhia ou um empresário desse. Eu já aprendi aqui a passar roupa, eu vou colocar minha própria lavanderia, minha própria tinturaria, né? Aqui não se pode fazer isso, abençoado. Aqui, uma vez tu és iluminado por mim, tu estás eternamente atado a mim. Digo, se queres a transformação, tens que olhar. Por isso é que Paulo diz, eu ausente em corpo físico, mas presente em espírito, olhando vossa boa ordem. Vamos repetir o verso de Colossenses, que é tão lindo. Veja como diz. Colossenses capítulo 2, verso 5. O apóstolo Paulo não tinha que estar naquela congregação, mas como sabia que baixavam o calqueio de Paulo, porque Timóteo levava, não em CD, nem em DVD, nem por rádio, nem televisão, porque não havia isso naquele tempo. Mas Timóteo viajava e levava, olha, o apóstolo disse isso, o apóstolo disse aquilo, o apostolado que está em Paulo, porque não era nem Paulo. Por isso é que ele diz, não eu, senão a graça que está em mim. O verso 5 diz, vamos repetir, colocar na tela, por favor. Diz, porque, ainda que esteja ausente em corpo, não obstante, em espírito estou convosco, gozando-me e vendo vossa boa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Ele até olhava sem estar ali. Tem algo tão engraçado que me chamou tanta atenção. Diógenes é um bispaço, lindo ele, seu serviço. Então, vamos fazer um seminário. Fomos fazer um seminário no Equador, um seminário virtual. E então, eu disse, Diógenes, envia-me uma lista de todos os colaboradores que tu queres que eu cumprimente, especialmente a esses que estão submetidos e que estão em união contigo. E então ele me disse, apóstolo, eu não posso fazer essa lista, porque aqui todos estamos submetidos, Equador está são. Equador, olha, se restasse um só, então a coisa não funcionaria. Então saúde a todos em geral, não posso dar um nome nem outro, porque aqui todos estão submetidos a mim, todos guardam a unidade, todos semeiam. E então, por isso é que Paulo disse, olhando vossa boa ordem. Então, nesse caso, eu não tenho, eu gostaria de ir ao Equador, mas eu não tenho que estar ali para saber como está Diógenes. Já me disse a palavra que eu semeei nele, produz nele essa unidade.
Isso não existe em nenhum ministério na face da terra. Todos os demais ministérios não estão nessa unidade, todos têm diversidade de opiniões. Mas aqui, por exemplo, no Equador, eu vejo a boa ordem de Diógenes. Eu venho vendo isso faz tempo, mas me confirmou quando me disse: não tem que saudar ninguém especificamente, porque aqui todos estamos submetidos. Que lindo, é verdade, alcançar essa maturidade ministerial. E, de fato, deixa-me te dizer que tu, como bispo, deves velar pela boa ordem que há em tua nação. Que todos os colaboradores buscaram a forma, né? Às vezes isso leva tempo. O Equador levou tempo. A princípio, não era tão fácil. Uma vez Diógenes veio me entregar aqui o obispado. Olha, apóstolo, eu não. Assim ele me disse: eu não posso, te entrego tudo. Pois eu disse: agora, Diógenes, é que tu pode, só por dizer que você não pode. E ele pegou de novo. Olha que poderoso está esse povo no Equador. Veja como cresceu essa graça. Veja como estão unidos aí quando há uma oposição. Então, olha, eu fiz uma lista aqui das coisas que devemos guardar a boa ordem. Essa lista tem que guardar boa ordem nos colaboradores, nos louvores, guardar boa ordem, de que todos cantemos o mesmo, na super-raça, o colaborador, o bispo, velar que a congregação local, que as crianças sejam atendidas, encontrar uma salinha para eles, um investimentozinho para que eles tenham seu DVD, professor dedicado a essas crianças, porque às vezes estão aí correndo, começam a chorar, e às vezes o que vão é se machucar correndo por aí. Às vezes parece até um jogo de futebol na congregação. Não. Tem que velar por isso, tem que investir, que velar por eles para ter uma boa ordem na congregação. Que as amadas estejam em boa ordem, que as finanças, procurar que cada congregação semeie, e que essa semente, o bispo desta nação, seja fiel em mandar-me das maçãs corretas que cabem a mim. Não me enviem maçãs cheias de mordida. Quando eu digo mordida, lembra o exemplo das maçãs? Que Papai Deus nos deu 100 maçãs e te deu 90 e 10 para ele. Isso é o dízimo. Agora, a semeadura, a oferta alguns dizem 10 mais, então enviam 20, 80 para você e 20 maçãs para papai. Mas você não vai pegar as 20 e dar uma mordidinha a cada uma para que cheguem aqui todas mordidas? Tem que ser guardar boa ordem nas finanças, porque conforme a como tu fazes nisso, assim a cobertura angelical vai te servir. Mas se não fizer isso, esses anjos, você os tem aborrecidos contigo. Olha, imagina um anjo aborrecido com a pessoa. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ter os anjos contra porque você não está guardando bom proceder e não tem boa ordem, estraga tudo, abençoado. Este é um assunto bem sério. Guardar boa ordem no evangelismo. Você está evangelizando, a congregação está evangelizando. Lembra um dito que diz que se calas, outorga. Se você ficar calado, está outorgando, está permitindo que outros falem. Você tem que falar, tem que sair, falar, dizer que o Senhor chegou, falar do evangelho, que o diabo está destruído, que com uma oferta nos fez perfeitos, estamos completos, estamos reinando em vida. Porque o nosso governo é um governo poderoso. Olha, o governo que papai me deu, isso aqui é indestrutível. Lembra quando Jesus disse: olha, aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma? Isso era uma profecia de que podem lastimar, nos falar mal, mas o que está na tua mente não podem tocar, porque esse é o Espírito. Então, veja, não é como o governo do Vaticano. Olha, lá em Apocalipse 18:8, vamos ler o que vai acontecer àquele governo. Porque o governo de Crescendo em Graça é intocável. Não há ninguém nessa terra que se meta contra esse governo. Para destruir meu governo, tem que destruir as 14 epístolas de Paulo e o resto das profecias que os profetas disseram sobre a vinda do Senhor. Assim de poderoso é esse governo. Assim de intocável. De fato é tão intocável que me torna onipresente. Eu estou em todas partes por causa do Evangelho
da presença produzida, a onipresença produzida pelo evangelho da incircuncisão. Mas veja o que vai acontecer. Você não quer estar debaixo de um governo assim, abençoado? Eu te digo, você pertence ao governo e deve se sentir orgulhoso, porque é um governo que é eterno. Não tem fim esse governo, assim diz a profecia. Mas você quer um governo como o governo católico ou protestante? As filhinhas, aqui estamos falando das filhinhas e a rameira. Veja como diz o verso 8. Pelo qual num só dia virão suas pragas, morte, pranto e fome. E será queimada com fogo, porque poderoso é Deus, o Senhor que a julga. E os reis da terra, que fornicaram com ela, e com ela viveram em deleites, chorarão, e farão lamentação sobre ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Apocalipse 18, 8 e 9. Vamos deixar na tela aí, para que você estude. Você quer pertencer a um governo? Eu não entendo como a Igreja Católica e todos os membros daquela congregação ou os que creem na Igreja Católica podem confiar num governo que termina em fogo. Você deve confiar num governo que é indestrutível. Este é um governo indestrutível. Mas esses governos por aí, isso não dura nada. Os protestantes, olha, todos creem de forma diferente. Isso é uma panela aí que o que tem dentro é morte. O que há aí é diversidade de ensino. Os que foram embora daqui, esses escolheram, olha, o labirinto. Eu vou por aqui, vou por ali, José Luiz não pode ter razão. O evangelho é para todo mundo que quiser. E foram por um caminho que seu fim é morte. Não vai te produzir nada. Então, a palavra desse precioso evangelho que atua em vós, os crentes, não tem fim. Assim que eu começo a despedir-me, porque meu tempo já terminou nessa ocasião. Bom, eu me despeço de você, declarando-te abençoado com todas as bênçãos. Eu declaro e posso ver vossa boa ordem em diferentes nações. Quantos exemplos lindos nós temos dos que guardam a boa ordem. Disso falaremos um pouco mais, da ordem que guardam os irmãos a nível mundial. Assim que me despeço, os quero muito e até próximo calqueio. Até logo. Abençoados.